Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Após contar uma parábola para explicar que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem, mas que importa mais acumular riquezas celestiais, Jesus continuou dizendo aos seus discípulos: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Lucas capítulo 12, do versículo 22 ao 23. Não devemos ficar preocupados e ansiosos com as coisas desta vida. Nossa vida não se restringe ao que comemos e vestimos. É mais do que isso. Na sequência, Jesus olhou para a natureza a fim de nos encorajar. Ele disse: Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Se Deus se preocupa e providencia alimento para as aves, que não trabalham e nem têm celeiros para acumular comida, quanto mais a nós, que fomos feitos à sua semelhança, somos seus filhos. Se Deus veste com esplendor a erva do campo, que também não trabalha, quanto mais a nós, Deus cuida e se preocupa conosco. E Jesus continuou ainda: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Muitas coisas desta vida ameaçam tirar a nossa tranquilidade. Porém, quando olhamos para o Pai bondoso e soberano que temos, não há razões para ficarmos inquietos. Ele sabe das coisas que precisamos. Os incrédulos é que se preocupam com as coisas do mundo, é que correm atrás das coisas do mundo. Mas os que creem devem se preocupar somente em buscar o reino de Deus, pois é disso que consiste a nossa vida. Como Jesus disse a Marta, como vimos algumas semanas atrás, que estava preocupada e inquieta com várias coisas, Jesus disse: Marta, apenas uma coisa importa. Se focarmos nessa uma única coisa, as demais coisas desta vida, o Pai nos dará. Tem um salmo, o Salmo 127, que diz algo muito parecido com o que Jesus disse aqui. Salmo 127 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme.
Se focarmos em colocar o Senhor como prioridade em nossa vida, deixá-lo conduzir a nossa casa, nosso trabalho, nossa vida, Ele nos dará o que precisamos sem grandes esforços. Enquanto descansamos, repousamos em nos dar. Mas se não fazemos isso, se ficamos muito ansiosos e trabalhamos muito pelas coisas deste mundo, mesmo que alcancemos essas coisas, nós não vamos desfrutar delas. Jesus finalizou dizendo: vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em vez de nos preocuparmos em acumular bens terrenos, devemos acumular bens espirituais, que não se danificam, que não são roubados, mas que permanecem para sempre. E nós fazemos isso, acumulamos esses bens, quando usamos de generosidade, quando usamos os recursos materiais que nós temos para ajudar os outros, para servir aos outros. Que o Senhor nos ajude a compreendermos isso com sinceridade. Até a próxima. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.